Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Missão aos Povos. Participe, compartilhe essa aula com seus amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube para que você seja abençoado e mais pessoas também possam ter essa pré-aula disponível e participar no domingo da nossa aula oficial. Vamos em frente para a nossa aula de número 13. Chegamos ao final da nossa jornada desse trimestre, estudando aqui a nossa revista Aviva a Tua Obra, do nosso pastor Elinaldo Renovato. E acredito que foi uma grande experiência para aqueles que participaram da escola dominical. Foram 13 lições, chegamos à última lição, começando aqui pela primeira lição, avivamento espiritual, depois uma série de lições aqui mostrando o avivamento na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também o avivamento, um panorama no mundo e no Brasil. Por último, vimos aqui o avivamento na nossa própria vida, o avivamento pessoal, o avivamento e a missão da igreja, vivendo o Espírito, e por último, hoje chegamos ao finalzinho desse trimestre. O nosso desejo é que essas lições tenham ficado consolidadas no coração de cada irmão e que essa experiência, que essa explicação, esses conceitos sejam praticados aí no nosso dia a dia. A nossa lição de hoje, a lição de número 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. E para essa lição, o nosso comentarista ele resolveu encerrar aqui a nossa revista comentando um momento vivido por Abacuque, aquela oração apaixonada de Abacuque, onde ele ora pelo povo de Israel, sabendo o que ia acontecer. Deus revelou para ele o que ia acontecer, e ele começa a orar e a buscar a Deus para que Deus talvez faça o que fez em Nínive, uma mudança ali no coração daquelas pessoas. Nós sabemos que isso não aconteceu, mas ele permaneceu durante o seu ministério perseverante e buscando ali a mudança. O nosso textuário está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A nossa verdade prática, a vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. É vontade de Deus avivar a sua obra. Então o avivamento nós já vimos que ele é uma obra sobrenatural de Deus, e é vontade de Deus que a sua obra esteja avivada, que ela esteja viva, vivendo o poder do Espírito Santo para transformar vidas, tirar as almas do pecado e trazer essas pessoas para a luz. Nós temos 3 objetivos principais na nossa lição hoje, que é apresentar o clamor de Abacuque, o clamor do profeta Abacuque, como que ele trabalhou esse processo, enfatizar a palavra de Deus, que não existe avivamento sem a palavra de Deus, e por último, conscientizar a respeito do verdadeiro avivamento. Para nós tratarmos desse tema, eu trouxe aqui uma cronologia do Antigo Testamento, só para nós entendermos um pouquinho esse contexto da onde Abacuque estava, o que estava acontecendo. Então, Abacuque, acompanha aqui a bolinha vermelha, Abacuque ele foi um profeta que ele conviveu aqui com Jeremias, ele conviveu com Sonfonias, com Naum, Nós já tinha acontecido o cativeiro da Síria, onde levou o povo de Israel, o reino do norte. O reino do sul continuava ainda meio independente,
ali pagando tributos a algumas nações que já tinha sido meio conquistado, né, se submetido. E Abacuque ele está aqui embaixo, né, mais ou menos aí uns 100, 150 anos antes do cativeiro babilônico. Então, quando a gente vamos ler o livro de Abacuque, né, nós vamos ver que ele está entre o primeiro cativeiro, né, o primeiro cativeiro da Síria, que levou o Reino do Norte, e o segundo momento, onde Deus usa a Babilônia para julgar o povo de Israel. Né? Nós estudamos tudo isso no ano passado, os reis do Antigo Testamento, né? Como é que se deu todo esse processo. E o que nós entendemos é que Deus revelou a Abacuque o que ia acontecer. Né? Assim como ele revelou a Jeremias, assim como ele revelou a Isaías, Deus mostrou para Abacuque que Babilônia estava chegando, ia chegar matando gente, destruindo, levando cativeiro, não ia ter misericórdia de ninguém. E quando o Abacuque tem essa visão do futuro, do que vai acontecer com o povo de Israel, nós vamos ver essa oração de Abacuque hoje, esse momento onde ele tem ali uma intimidade com Deus, conversa com Deus, é uma conversa com Deus, onde ele vê o que vai acontecer e fica triste, abatido, angustiado, né? Fica bem desesperado com a situação e pede para Deus ter misericórdia do seu povo. Então, esse é mais ou menos o contexto, né? Abacuque ele está ali antes do cativeiro da Babilônia. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois pulamos por 16 ao 17. Então, o ideal é que o professor, o aluno que estiver estudando essa lição, leia toda a oração para poder entender aí o contexto, né? Como que Abacuque direciona essa oração que ele está fazendo com Deus. Nós sabemos que aqui é um registro de uma oração, mas nós sabemos que isso não é instantâneo, né? Há um período de anos que ele está no seu ministério de profecia, que ele está profetizando, e nesse período de ano ele vai tendo esse revelar, né? Esse revelar de Deus a ele, do que vai acontecer ao povo e como ele tenta de alguma forma reverter isso, né? Como Moisés fez no deserto, como outros profetas tentaram orar a Deus pedindo misericórdia para que ele não cumprisse os seus juízos, ou desse mais tempo para o povo, ou agisse de outra forma. Então nós vamos ver esse trabalhar de Deus e essa interação de Abacuque com Deus durante toda essa oração. A nossa introdução, então, aqui da nossa lição, vamos encerrar esse trimestre falando sobre Abacuque, né? As lições importantes que esse livro traz para nós, que esse comportamento, né? Essa forma de Abacuque ver a situação e agir, né? Como que ele estava agindo no meio daquele problema, daquela crise, né? Nós vimos nas lições anteriores que o avivamento ele sempre está atrelado a uma crise. Então há uma crise onde o povo desperta do sono da indolência e começa a buscar a Deus, e Abacuque foi um dos que tentou despertar aquele povo naquele momento. Então o primeiro tópico aqui é da nossa lição, o clamor pelo avivamento. Então Abacuque ele vai orar a Deus, ele vai pedir a Deus um avivamento, ele vai pedir, ele vê que o povo está em pecado, né? Que o povo não está servindo a Deus, que o povo está desviado praticamente da igreja, né? Desviado dos caminhos do Senhor, e ele vai pedir a Deus um avivamento. E nós sabemos que o avivamento ele traz santificação, ele traz arrependimento de pecados. Muitas vezes nós tratamos na igreja o avivamento como o dom de línguas, o falar língua estranha, ou visões e tudo mais. Sabemos que isso acontece, mas isso é uma consequência.
Isso é um efeito de um processo anterior, que é o processo de conversão, arrependimento de pecado, santificação, relacionamento íntimo com Deus, né? A busca de aprender, de ler a Bíblia, de conhecer o livro. Então Josias, antes de Abacuque, ele encontra o livro, ele renova o povo, e tudo isso ele traz consequências. Então, essas consequências é a pessoa amar o órfão, a viúva, é a pessoa não explorar o outro. Então, naquele momento, Abacuque, ele viu que o povo precisava primeiro do avivamento, né? E ele vai orar a Deus, angustiado, pedindo esse avivamento. E Abacuque, ele não entende porque o povo chegou naquela situação. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a lei está aqui, mas o povo não segue a lei. O povo não está seguindo os princípios de justiça que Deus deixou. E isso angustia Abacuque, ele não consegue entender porque o povo está alienado, né, separado de Deus, tem esse relacionamento separado de Deus, e isso angustia Abacuque, né? Ao mesmo tempo ele pensa, mas por que que Deus não age, né? Por que que Deus não faz alguma coisa? Porque Deus é longânimo para com aquele povo e está esperando o povo se arrepender. Então, essa primeira parte da nossa lição nos traz isso, mostra ali o profeta indignado, sem entender o porquê o povo está tão alienado, tão separado de Deus, e ele profetizando, ele buscando, assim como os outros profetas, trazer esse pessoal, trazer essas pessoas para mais perto de Deus, para o arrependimento, para arrependimento do pecado, para conversão, né? E o povo ali nessa dificuldade. Na parte 2, nós vamos ver aqui a aparente indiferença de Deus. Na verdade, quando nós vemos o mundo em iniquidade, quando nós vemos as pessoas longe de Deus, Deus não está indiferente, Deus continua da mesma forma, justo, bondoso, santo, perfeito, ao Deus das luzes, né? Onde não há sombra de variação. Deus, ele continua perfeito, ele continua seguindo o seu propósito, só que o momento de Deus não é o nosso momento. Isso o professor tem que enfatizar para os nossos alunos, porque às vezes nós estamos esperando Deus fazer justiça hoje, e Deus não vai fazer justiça hoje. Deus vai fazer justiça no ano que vem, daqui 10 anos, daqui 50 anos. Então, é esperar o momento de Deus. E parece que Deus está indiferente, mas não chegou o momento ainda. O momento Kairos de Deus, ele não chegou, e ele não anda igual ao nosso momento Cronos, né? O nosso tempo. Então, parece que há uma indiferença de Deus, que Deus não está agindo, que Deus não vai realizar juízo, mas ele vai no momento que ele entende que é o momento certo, né? Esse é um ponto importante. E na oração de Abacuque, talvez ele deixa transparecer isso. Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? O povo é violência, o povo não está te servindo. Mas no momento certo, Deus vai agir, né? E o último item aqui do nosso primeiro tópico aqui, né, o clamor pelo avivamento, essa oração, a resposta pronta de Deus. Então, quando Deus responde a Abacuque, nós não sabemos quanto tempo ele orou, porque quando nós lemos o livro de Daniel, Daniel ora pedindo para Deus fazer milagre, para Deus libertar eles do cativeiro, que eles estavam no cativeiro. E nessa oração, Daniel está orando ali em alguns momentos da vida dele e deixa claro que ele orou 21 dias, certo? Mas quando nós vamos ver aqui a oração de Abacuque, nós não sabemos quanto tempo Abacuque está orando, né? Se é durante ali uma metade do ministério, um terço do ministério, 3/4 do ministério, não dá para saber. Mas quando a resposta de Deus chega para Abacuque, não é a resposta que Abacuque esperava. Não é a resposta que Abacuque queria. Muitas vezes nós estamos orando, pedindo o avivamento de Deus, e a forma de Deus avivar é diferente do que nós esperamos, né? A forma de Deus trazer a justiça, de Deus mudar a crise, mudar aquilo que nós estamos esperando, é diferente. E Abacuque, ele não estava esperando a resposta de Deus do jeito que ela veio.
E Deus revelou a ele que ele ia usar os caldeus, os babilônicos, para julgar o povo de Judá, né? O reino do sul. E isso choca muito Abacuque, porque ele não espera que seria dessa forma, né? Então provavelmente ele deve ter visto o que ia acontecer, toda a história que nós vemos do cativeiro, e aí ele muda completamente agora a oração, né? A oração já não é mais uma oração mais questionadora, não é uma oração de ver indiferença de Deus. Você vai vendo que a oração ela vai modulando conforme eu vou tendo resposta de Deus. Então eu estou orando a Deus pedindo uma situação, mas daqui a pouco vem uma resposta diferente. E nós vamos modulando e adequando a nossa oração à vontade soberana de Deus. E isso acontece nas nossas vidas, acontece na vida dos nossos professores, dos nossos alunos. A nossa vontade precisa se submeter à vontade de Deus. A segunda parte da nossa lição, ela vem falando sobre o avivamento pela palavra, né? O avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Então, começamos aqui na primeira parte, ouvir a palavra de Deus. Então, Abacuque, ele está orando, ele está pedindo, daqui a pouco Deus responde. Às vezes Deus vai responder você na oração, às vezes Deus vai responder usando a própria Bíblia, né? O nosso comentarista aqui, o pastor Elinaldo, ele coloca esse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus revelada, ela chega a Abacuque. E quando essa palavra chega, quando eu busco o avivamento de Deus e a palavra de Deus vem, ela vem me despertar. Isso acontece não só com Abacuque, acontece com o salmista, acontece com os outros personagens que nós temos na Bíblia, né, como Davi. Davi, ele está lá, comete um pecado, tarará, vida que segue, daqui a pouco chega Natan e traz a palavra de Deus. Isso traz um despertamento. Ele está vivendo uma crise, mas vai trazer um despertamento e uma mudança, e ele vai escrever o Salmo 51. Então a palavra de Deus, ela confronta o pecado. Ele está orando, pedindo a Deus, mas aí Deus confronta Abacuque. Confronta Abacuque e fala, olha, esse povo aqui, vai acontecer isso e isso. Ele ouve a oração de Deus, a palavra de Deus confronta o que eu estou pensando, confronta o que você está pedindo, confronta, a resposta de Deus confronta as nossas ideias, vamos dizer assim. Ela confronta as nossas ideias. E aí, quando ela confronta, é aquilo que eu estava dizendo, de nós modularmos esse relacionamento com Deus conforme Deus vai se revelando a nós. E aí vem o segundo, temer a Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta e, ao mesmo tempo, ela nos traz temor. Porque o Deus de santidade, ele se apresentou agora. E a solução desse Deus de santidade era diferente da solução que eu esperava, né? Então, nós temos aqui Abacuque agora colocando um sentimento, ouvi a tua palavra e temi. Opa, Senhor do céu, é isso, meu Deus! É isso que vai acontecer. E eu estava meditando nessa palavra e comparando Abacuque com Jonas, porque Jonas foi a Nínive, né? Isso quando a gente compara os profetas pregando para Israel, e a gente compara, por exemplo, Jonas pregando para Nínive, que não era o povo de Deus. Mas quando Jonas vai lá pregar a Nínive, há quebrantamento de coração, a conversão, há o que nós chamamos de avivamento. Porque 3 dias o povo jejuou com panos, com saco, com cinza, todo ritual, e botou os animais ali de jejum também, que não tinha nada a ver com a história. Mas houve um avivamento e um arrependimento para reconhecer o Deus que Jonas estava pregando. Ao mesmo tempo que quando nós vemos os profetas, nós olhamos a história dos profetas no Antigo Testamento, né?
esses profetas pregando, ou dos próprios discípulos de Cristo pregando para os fariseus ali, tentando convencer, e é o povo de Deus, mas não há confronto, não há o arrependimento do pecado, não há a mudança, não há a metanoia, né? De se mudar a direção onde você está indo e voltar para o caminho onde é o caminho que Deus quer que se siga. Então é esse momento onde esses profetas de Deus têm a revelação de Deus, onde Deus revela e eles falam, opa, aqui eu tiro a sandália dos pés. Aqui agora eu vou ouvir e vou escutar o que ele tem para falar. Então, esse momento do avivamento a palavra de Deus nos confronta e nós abrimos o nosso coração para ouvir o que Deus tem para falar. E Deus fala com Abacuque, e aí essa modulação da oração de Abacuque, agora ela vai modulando, e Abacuque já agora está orando pelo povo, né? Ele está questionando Deus, né? E agora ele já está orando pelo povo, porque ele sabe que Deus vai agir no momento que ele definir. Então ele está orando pelo povo, pedindo avivamento, pedindo esse arrependimento de pecados, que é o verdadeiro avivamento, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, né? E pedindo ali que Deus faça um milagre. Agora, Senhor, eu já sei o que vai acontecer lá no horizonte. Daqui a alguns anos eu já sei o que vai acontecer. Então, Senhor, começa a fazer alguma coisa agora. Começa a fazer alguma coisa agora, Senhor. Mexe nesses coraçõezinhos. E é isso que essa oração aflita, amargurada e ao mesmo tempo apaixonada de Abacuque, para que Deus traga o avivamento, né? Que Deus se compadeça daquelas pessoas. E por último, o nosso comentarista ele traz aqui que o avivamento é uma questão de vida ou morte, né? E para muitas pessoas naquela época, realmente o avivamento foi uma questão de vida ou morte, porque muitos morreram de fato. Muitos realmente morreram na mão dos babilônicos. Morreram queimados, morreram crucificados, sacrificados, morreram de fome, morreram aprisionados em cativeiros. Então, assim, morreram nas estradas sendo carregados para aquela cidade, né, onde estava ali uma distância significativa. Então, muitas pessoas realmente morreram porque preferiram não ouvir a voz dos profetas. E a Bíblia diz, ouvi a voz dos seus profetas e prosperareis. Então, ele começou a pedir, o avivamento ele traz a mudança em nós de pedir a misericórdia de Deus. Então ele clama pela misericórdia de Deus, para que Deus fosse compassivo, misericordioso. E misericórdia já foi falado diversas vezes nas nossas aulas. Misericórdia é você dar a alguém aquilo que ela não merece, né? Dar aquilo que ela não merece. Ou seja, é você ser indulgente, vamos dizer assim. Tenha misericórdia, Senhor. Então ele começa a pedir para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas, que eles não recebam aquilo que eles realmente merecem, né? Que Deus tenha misericórdia e que Deus não exerça aquele julgamento que ele viu que ia acontecer e que ele teme, ele fica bastante preocupado, né? Então, as petições do profeta têm 3 objetivos: que o Senhor preserve a vida, que o Senhor proveja entendimento daquele povo e que o Senhor se lembre da sua misericórdia. Porque só a graça divina livraria o povo das consequências do próprio pecado deles. E na parte 2, Deus é misericordioso. Então nós vemos que Abacuque ele ora a Deus pedindo misericórdia, ele ora a Deus pedindo que Deus mude o coração daquelas pessoas, né? E ele sabe que Deus é um Deus que tem misericórdia. Davi, quando perguntaram a ele, você quer ser julgado por Deus ou quer ser julgado pelos homens? Davi respondeu, eu quero ser julgado por Deus, porque os homens não têm misericórdia, mas Deus tem misericórdia. E o avivamento é exatamente pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas.
O avivamento é pedir a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que ainda não experimentaram o amor de Deus, que ainda estão em seus pecados, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Por último, a nossa lição traz o tema aqui, clamemos a Deus. Então, o comentarista ele encerra aqui a nossa revista trazendo um pouquinho para os nossos dias atuais. E se nós olharmos para os dias atuais, como está o avivamento da nossa igreja? Como está a mudança de comportamento, o arrependimento de pecado, como as pessoas estão vivendo diante de Deus, né? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer e que precisamos também tentar entender, né, como nós podemos mudar essa realidade. E Abacuque, ele viu que mudar a realidade, ele estava lá profetizando, ele estava lá instruindo as pessoas, mas além de instruir, ele também estava orando. Então ele não estava só pregando, ele pregava de dia, mas ele orava à noite. Ele pregava à tarde, mas orava de manhã. Então ele ia atrás da palavra de Deus. Então a nossa lição, o nosso trimestre, ele encerra mostrando que o que nós precisamos fazer para que o avivamento aconteça. Então nós estudamos o avivamento quando ele aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como Deus usou essas pessoas, né, na vida de Pedro, de Estevão, o panorama do avivamento no mundo, como que esses momentos começaram, mas todos esses momentos começaram partindo de pessoas. E é assim que a gente encerra a nossa lição. Não adianta nós apontar, a igreja, é o pastor, é o coral, é a mocidade. Nós precisamos olhar para nós, né? E é isso que o professor precisa trazer para os alunos. É isso que quem está assistindo essa aula precisa. O que eu estou fazendo para que a obra de Deus seja avivada? O que eu estou fazendo para que minha família seja avivada? O que eu estou fazendo para que o grupo a qual eu pertenço seja avivado por Deus? Volte a ter desejo de ler a Bíblia. Volte a ter um arrependimento genuíno diante de Deus dos seus pecados, né? O que eu estou fazendo para ser cheio do Espírito Santo? O que eu estou fazendo para mudar a vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Então, é esse o nosso grande desafio. A nossa conclusão é, nós como a igreja, o que nós devemos fazer para que o avivamento aconteça? Nós vimos aqui nas nossas lições cada uma das pessoas o que eles fizeram. Eles oraram, eles foram atrás da palavra de Deus, alguns sacrificaram suas vidas, como Estevão, mas eles não pararam de agir. Esse é um grande exemplo para nós. E Abacuque, durante todo o seu ministério, sabendo que o juízo já estava definido, sabendo o que Deus ia fazer, assim como outros profetas também, como Jeremias, que viu o que ia acontecer, né? Ele não parou de exercer o seu ministério profético, o seu ministério de oração, de intercessão pelo aquele povo, o seu ministério de ir atrás da palavra de Deus, de receber a palavra de Deus. Então, queridos, essa é a nossa pré-aula, que você sinta-se motivado a poder buscar essa mudança na sua vida, a buscar essa mudança no seu interior, nas pessoas que estão ao seu entorno, né? Que você possa buscar essa mudança que Abacuque buscou no meio do contexto em que ele vivia. Era mais um profeta em um lugar, mas aquele profeta, ele marcou a geração dele e tudo que ele escreveu ficou de registro para nós. Por quê? Porque ele agiu. Então, avivamento é eu agir dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas condições, dentro do que eu posso fazer para mudar a realidade que eu quero mudar, né? E por último, nós deixamos aqui algumas referências, né? Uma dessas referências aqui é um artigo da revista Ministério Fiel, um artigo bem interessante que fala de Jonathan Edwards e Charles Finney, que foi dois avivalistas muito importantes aí. Charles Finney nos Estados Unidos lutou contra a maçonaria,
fez um excelente trabalho de avivamento, e nós podemos pegar esses modelos, esses exemplos, ver o que eles fizeram e ver o que nós podemos fazer hoje. O que você pode fazer hoje para tornar a igreja que você vive mais avivada, para tornar o grupo que você vive mais avivado. O que está na sua mão? O que você tem condição? Faça isso hoje. Um dos pontos importantes é a questão da urgência. Então, é urgente o avivamento. Vamos buscar o avivamento e que Deus abençoe a sua vida. Domingo, nos vemos na escola dominical. Fica com Deus. Um grande abraço. Amém.